E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu quero falar com vocês como o conhecimento é libertador, mas tudo faz parte de um processo. Mas antes eu te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda, e eu vou explicar. Na verdade é uma conversa muito adulta, espero que assim seja, né? Porque eu tô com sentimentos muito bons, e eu tô com os sentimentos muito alinhados aos pensamentos e eu tô com os comportamentos também muito alinhados. Tudo isso faz parte de um processo, como eu fiz em um vídeo anterior, onde eu disse que eu passei um ano por uma série de questões, tendo, obviamente, o álcool e a droga inegociável no aspecto de lapso, recaída e volta ao uso, mas eu acabei transitando por algumas migrações que não estavam tão legais, mas ali também eu não tinha como sustentar uma alteração de humor tão abrupta e eu estava me preparando para chegar no momento onde eu iria então transformar minha vida. Tudo começou, a princípio, conversando com meu psiquiatra, terapeuta, colegas e amigos e vendo talvez a necessidade de um tratamento medicamentoso pontual, porque ali eu já estava vivendo muita angústia, estava assim constantemente triste, com raiva, e isso poderia me levar em algum momento ao álcool e à droga. Obviamente, por toda a técnica, conhecimento, prática, né, ao longo desses 11 anos sem o uso de álcool e drogas, e também, né, o fato de eu fazer terapia já há muito tempo, me conhecer há muito tempo, eu consegui ali equilibrar os pratinhos e não ter ali uma grande destruição como o uso de álcool e drogas. Mas eu não estava vivendo bem, estava super angustiado, muitas coisas aconteceram. E essa é a segunda semana? Essa é a segunda semana. Amanhã vai fazer 2 semanas que eu decidi virar uma chave e viver bem. O ponto de partida foi que eu estava buscando, né, o aspecto medicamentoso como algo de uma solução mais facilitada, tá? Só um parênteses. Não estou entrando em controvérsia ao aspecto de psicofármacos, pois há uma necessidade quando um diagnóstico muito sério para transtornos reais, tá? Que deve ser acompanhado, inclusive, com um trabalho terapêutico, mas eu tenho outras qualidades que compõem a minha realidade, tá? Então, assim, dentro da minha realidade, eu tenho a possibilidade em ficar bem sem o medicamento. E isso também foi conversado com o meu psiquiatra, em terapia. E tudo partiu do momento onde eu vi que eu não teria a possibilidade no aspecto financeiro em fazer o que eu precisava ou o que eu queria. Então eu assumi a responsabilidade em ficar bem com todos os conhecimentos que eu tenho. E assim estou há 2 semanas vivendo muito melhor. Estou alcançando maturidades assim que eu já tinha dentro de mim, mas eu não conseguia viver tão bem. E eu quis compartilhar com vocês. Só para ficar claro o aspecto do medicamento, tá? Para também não deixar tão no ar. Eu, obviamente, sou adicto, genuíno. Bom, tem diversos conhecimentos e conteúdos aqui compartilhados com vocês, então eu não vou nem retomar o assunto para não deixar tão prolixo. Mas dentro de alterações de humores que eu tenho constantemente, e os traços, né, borderline muito enaltecidos, eu tenho uma série de práticas e conhecimentos que fazem com que eu consiga lidar com isso. Até porque eu sou adicto, então são naturezas da adicção, tá? E elas, eu tenho conhecimento e eu estou amparado, eu estou acompanhado para poder fazer tudo isso. E assim tem sido feito. Então eu botei em prática um monte de coisa que eu sei, tá? Até mesmo interessante, eu tive uma relação, já fechando esse parênteses e retomando o assunto, eu tô 11 anos limpo, né? E eu tive um despertar, fazendo uma associação,
é como se eu estivesse, então, retomando no meu primeiro ano limpo, fechando uma década, né? Porque é muito parecido o que eu tô vivendo, sabe? O meu primeiro ano de recuperação, ele foi muito sofrido, né? Ele foi muito doloroso. Eu passei crises de abstinências brutais e muitas confusões mentais, o sentimento totalmente desfragmentado. Foi muito complicado para mim. Então eu fiz uma associação a esse ano que passou, fechando a década, e agora eu começo numa retomada, com uma nova jornada para uma próxima década, dentro de uma manutenção, né? Porque nada me garante que eu possa usar ou tirar a minha vida, que são duas realidades também cruzadas. Mas agora eu tenho um conhecimento de uma década para poder viver bem. E assim estou. E eu disse, né, que o conhecimento ele é libertador e tudo faz parte de um processo. Pelo seguinte, essa noite eu tive um sonho e quando eu era criança eu tinha sonhos muito intensos. Eu já fiz alguns vídeos aqui sobre sonhos, tá? Eu não me lembro se é no meu primeiro livro ou em algum outro que eu falo sobre uma experiência de um sonho que eu tive, onde eu sonhei que eu estava numa atmosfera búdica, em frente a um guru, vamos colocar assim, e ali eu percebi que estava sonhando, acordei rapidamente, voltei para o sonho, continuei ali de forma consciente no sonho, e aí quando o guru disse, né, agora é hora de você acordar, eu acordei e estava em lótus, sentado na cama. Isso foi na minha adolescência, tá? E eu tô dizendo isso pelo seguinte, eu quebrei os aspectos da subjetividade com essas interações, tá? Eu não descarto o mistério da existência, mas eu tento trazer tudo para a ciência, para a razão, para a consciência, porque eu necessito deste conhecimento de controle. Mas eu permito as manifestações, eu já entendo isso, tá? Isso já é uma coisa muito natural em mim. E nessa noite, eu tive um sonho que foi muito ruim, tá? Com sensações ruins. E no sonho, eu não aguentava mais aquela tormenta, né? Ruim, negativa que estava acontecendo, um pesadelo. E no sonho eu disse, chega. E aí eu acordei no momento que eu disse chega. E em rápidos segundos, ao acordar, eu tive uma sensação muito gostosa, porque eu processei rapidamente tudo o que estava acontecendo. O que eu tive foram efeitos de restos diurnos, que antecedem a dias, né, com experiências e vivências, né, a captação dos cinco sentidos. Tem coisas ligadas ao que eu estou vivendo, tem coisas ligadas ao que eu tenho assistido de série e filme. E as alegorias, né, arquétipas do sonho, elas eram totalmente ligadas às coisas que eu tenho assistido no filme, na série. Uma série específica. E ali, cara, eu fui confortado rapidamente pelo aspecto de saber que é apenas um resto diurno, de uma comunicação, sim, do meu inconsciente, com diversos fatores que eu tô vivendo, e que tava tudo bem. Não eram manifestações espirituais, religiosas, subjetivas. Também pode ser, não tem problema também ser. Mas dentro do meu conforto, que o conhecimento te liberta a isso, eu ali fiquei bem e voltei a dormir bem e não tive mais pesadelo, tá? Na verdade, não é sobre isso que eu quero falar com vocês, eu quero falar sobre diversas outras coisas. Eu acredito que essa conversa seja até um pouquinho mais longa, porque uma das coisas principais que para mim hoje tem maior importância é eu estar bem com os meus filhos, tá? Minha filha mora fora do país, então eu tenho uma outra relação com ela, mas é muito afetuosa, muito harmoniosa, muito amorosa, tá? E eu tenho meu filho comigo, então eu consigo exercer essas práticas de valor, né, com ele. Outra importância também é o meu trabalho. Eu tô aqui vivendo com muita paixão, com muito amor, com muita dedicação, estudos e aprimoramentos constantes, tá? Tô tendo, sabe, uma interface real com resultados maravilhosos no trabalho que eu tenho feito. É um trabalho muito complexo, trabalhar o vício é muito difícil, sabe? Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que o vício, ele não é um assunto para ser tratado com
uma matemática exata. Há necessidade, sim, de protocolos, experiências clínicas, psicológicas, psicanalistas, psiquiátricas, terapêuticas de todas as sortes, espirituais, energéticas, religiosas. São muitas áreas, tá? Mas nenhuma delas deve ser única e absoluta. Aos que se identificam assim, tudo bem. De novo, para mim, havendo algo real que a pessoa se identifique e faça bem para ela, e haja então a interrupção do uso e a permanência sóbrio e abstêmio de qualquer vício determinante, tá tudo bem, tá? Mas dentro da complexidade dos conhecimentos que eu tenho, cada vez mais eu vejo que as coisas são muito mais profundas e elas exigem reais conhecimentos muito amplos, tá? Porque nós mergulhamos de fato em áreas muito profundas. E as origens estão lá. E não é só uma, tá? Pode existir um núcleo duro, podem existir todos os fatores, né? Todas as ordens, qualidades e naturezas de aspecto genético, influências sociais, crenças, instruções, etc. Tá? Traumas, não importa. Mas as coisas elas são muito mais complexas. É uma trama interligada por diversas faces e é necessário muito conhecimento, sim, muita sensibilidade, sim. E o vício, ele tem uma verdade única, que é, enquanto houver o consumo do vício, seja ele qual for, nada que exista de técnica, conhecimento, ciência, subjetividade, importa. Essas coisas elas são importantes para que haja, então, o aspecto de parar de usar, e o aspecto de ficar longe do uso e se manter sem uso, tá? Então essas são algumas verdades. E dentro disso tudo que eu estou vivendo, eu estou conseguindo aplicar hoje a maior importância para mim, que é estar bem com os meus filhos e estar bem com vocês, tá? E obviamente tudo isso só é possível porque eu comecei a ficar bem comigo. Não sei por quanto tempo eu vou me manter assim, tá? Para mim, cada vez fica mais natural o aspecto da impermanência, em a vida ser totalmente volátil, sabe? As coisas são realmente transitórias. O que eu pensava ontem, hoje é diferente, amanhã pode mudar. E isso também está me trazendo muito mais leveza, porque as coisas são assim, tá? E nessas 2 semanas eu venho, né, através do meu condicionamento consciente, exercendo práticas com meu filho e com vocês também, no aspecto de trabalho. Eu tenho buscado aí uma série de amadurecimento com vocês também. Eu não vou deixar de ser essa pessoa que vem aqui às vezes mais sensibilizado, outras vezes mais colérico. Essas coisas elas são minhas, sabe? Depende do meu humor, depende de como eu tô, do que esteja acontecendo. Mas uma atmosfera de maturidade ela tá sendo realmente tocada dentro de mim. Faz parte da idade, faz parte de todos os processos, né? Inclusive o meu amadurecimento profissional. E há umas 2 semanas, desde essa minha virada de chave, cara, eu tô vivendo todas as mesmas coisas, todas as mesmas dificuldades, inclusive aumentaram algumas dificuldades, tá? Os mesmos cenários, as mesmas situações, só que todas elas já não estão mais pesadas. Elas não estão mais com aquela sensação de angústia. Não que eu tenha canonizado, porque as alterações de humores elas acontecem, elas vêm, mas elas não ficam, elas passam. Tudo isso faz parte de um processo, tudo isso faz parte de um monte de coisa que eu faço há muito tempo, tá? Inclusive no meu momento de uso, que foi dos 14 aos 29, eu também tinha isso, mas ali, quando a gente tem o vício, vai tudo por terra. Então essas coisas elas começaram a ganhar vida realmente a partir do momento que eu tirei o meu vício determinante, né? Os meus vícios determinantes. E há essas 2 semanas eu tô vivendo coisas muito gostosas. Eu gostaria de expressar algumas intimidades
e eu não farei isso, mas eu vou deixar por cima algumas coisas para poder também retratar o que eu quero dizer, para que vocês traduzam para suas próprias verdades e criem assim os seus próprios caminhos e as suas próprias jornadas aos que se identificam, tá? Então é uma conversa muito mais madura, também num aspecto mais filosófico, mas que transita algumas realidades em sustentar o aspecto da abstinência, tá bom? Bom, eu passei por uma separação, eu estou vivendo um aspecto hoje financeiro muito complicado e a minha grande luta hoje é para continuar trabalhando, porque eu nasci para isso. Eu sou bom, tá? Não estou dizendo que eu sou a solução, que eu tenho o conhecimento, não é nada disso. Eu tenho um bom trabalho, tá? Aos que se identificam, confiam em mim e sentem que eu tenho algo para entregar, sim, eu sou bom e tenho, tá? É um reconhecimento. Porém, lembra-te de que és mortal, então eu também transito entre a minha vaidade, também sei das minhas falhas, dos meus erros, que eu não sou dono de nenhuma verdade, mas eu sou bom. Então a minha grande luta é para me manter hoje nesse trabalho, que começou, de uma certa forma, há 13 anos, quando eu comecei a escrever sobre abstinência e dependência química. E agora eu venho me aprimorando para poder realmente estar aqui com novos conhecimentos, novas experiências, e assim conseguir desenvolver um trabalho com quem me procura para isso, tá? A minha angústia, que ficou marcante nesse um ano, né? Como eu venho compartilhando com vocês, ela também tem aspectos sexo afetivo libidinoso, com a separação, os aspectos de me reencontrar como tal, né? Poxa, então o que sou agora? Qual é a minha posição como homem solteiro? Quais são as minhas buscas? Onde é que eu estou? O que eu tenho que fazer? E aí, cara, eu fui encontrando, na verdade não foi natural, mas eu fui condicionando para, e hoje casou tudo isso. Há 2 semanas encontrou o sentimento, o pensamento e o comportamento se alinhou. Então é um processo, é uma prática. O conhecimento é libertador, porque foi o conhecimento que me trouxe a isso. Mas o que fez com que isso acontecesse foram os atos, tá? Como eu sempre falo, não importa o que eu pense e o que eu sinta. Eu posso ter o melhor pensamento, o pior pensamento, o melhor sentimento, o pior sentimento. Cara, só o que eu faço representa o meu pensamento e o meu sentimento. Se eu fizer algo bom, mas eu penso e sinto ruim, o que está sendo feito é bom. Se eu fiz assim, é porque eu entendo que é bom, se não for uma manipulação, né? Em algum momento, o pensamento e o sentimento vai chegar ao bom. Então é mais ou menos isso que eu vim fazendo, tá? E agora, cara, eu encaixei. Porque hoje a minha grande atenção, cara, é ser pai e é trabalhar. Os meus aspectos pessoais, a minha vida pessoal, conhecer uma pessoa, ter os meus momentos de entretenimento, ter, sabe, as minhas coisas, eu. Cara, o eu hoje, ele tá representado na paternidade e no trabalho. Até porque eu tenho 40 anos. Até porque eu já fiz muita coisa, sabe? Não há nenhuma novidade. Eu não preciso buscar fora. Eu não preciso trazer. Porque eu já tenho. Obviamente, existem muitas coisas legais. Eu não estou dizendo que essas outras realidades de uma vida pessoal, viajar, comprar alguma coisa, ter alguma coisa, sair para jantar, um entretenimento, um encontro. Não estou dizendo que isso seja ruim. É que hoje eu não tenho condição de fazer. E se eu fico canalizando minha energia nessa necessidade, que não é uma necessidade real, pois eu já vivi tudo isso e eu vou viver ainda,
eu não consigo ter atenção ao que realmente importa, cara. A atenção pro meu filho, a atenção pro meu trabalho. E eu tenho minha vida pessoal, sim. Só que a minha vida pessoal hoje, ela tá numa outra propriedade. O meu momento pessoal é esse aqui com vocês, compartilhando conteúdos, escrevendo um possível novo livro, porque os meus cadernos acabam virando livros, conversando com as pessoas que me procuram, sabe? Tendo o meu momento em cuidar da casa para eu estar bem com meu filho, ter as coisinhas para ele, fazendo as coisas que eu gosto, lendo, que eu voltei a ler, assistindo série, filme que eu voltei a assistir, me abstrair um pouco do mundo digital, não ficar procurando. É um processo. E o que eu identifiquei hoje, que me fez vir aqui falar com vocês, foi... eu tô vivendo coisas maravilhosas com meu filho, cara. Maravilhosas. A gente tá vivendo muito bem. E são as mesmas situações. E a resposta da criança, ela é praticamente imediata, né? Então ele tá super carinhoso, super leve, criativo, seguro. E essas coisas, elas são íntimas, mas eu vou compartilhar. No começo do ano, que ainda estava ali latente o aspecto da separação, a complicação também financeira, as minhas angústias ainda muito latente, os mesmos momentos que eu estava com meu filho, eu estava distraído no celular, buscando, procurando, querendo ter o meu momento, achando que eu precisava fazer isso, aquilo, tinha que ter aquilo. Então, estar com ele, em algum momento, era também frustrante, porque a criança demanda atenção e eu não conseguia dar a atenção, porque eu não estava comigo. Porque eu estava buscando a mim fora, ou querendo trazer algo para mim, porque eu não estava comigo. Então, me distraí em diversas coisas, migrações aconteceram e eu fiquei muito mal, tá? E aí eu vim condicionando, né? Então já estava vivendo isso, só que ainda era um pouco, sabe, difícil parar, soltar o celular, ou não querer ver as coisas, ou ficar ansioso do tipo, poxa, eu preciso responder a pessoa que me procurou, e nossa, aí eu preciso, lavar a roupa. Eu já ficava numa tormenta e não conseguia estar no momento. E aí há 2 semanas eu mudei. Então sim, eu preciso responder a pessoa, mas eu vou responder agora no meu momento de trabalho. Sim, eu preciso, sabe, abastecer alguma coisinha aqui pro final de semana com ele, lavar a roupa. Eu vou fazer também no meu momento. Daqui a pouco eu vou atender. Então eu também estarei de forma íntegra e atenta pro meu trabalho. É que o trabalho ele me gera um prazer por ser algo que eu tô totalmente envolvido, então é uma célula separada nessa conversa, tá? Mas também melhorou a minha qualidade no trabalho. E hoje, ele quis ir mais cedo para a escola, e aí eu estava no carro com ele, e tinha ali uns 20 minutos ainda para entrar na escola. E eu falei, bom filho, você disse que queria vir antes, nós temos ainda muito tempo aqui, então vamos esperar aqui numa boa, que tá frio, tá começando a chover. Ele falou, tá bom. Aí eu peguei o celular e comecei a ver distrações. E pensei, poxa, final de semana, né? Tô com ele desde ontem, caramba, eu não vou conseguir fazer aquilo, puta, mas caramba, aí dá vontade de fazer aquilo. Eu falei, ô. Esse é o movimento, que eu já tenho conhecimento há 11 anos. Eu falei, ô, pode parar. Nada disso é real. O que é real é estar aqui agora. Eu não tenho nada pra ver aqui. Larguei o celular, falei, filhão, chega aí, vem aqui no meu colo. Pô, então hoje vai ter escolinha, cara. E aí comecei a trocar ideia com ele. Mano, na hora, velho. O moleque que ia ficar ali 20 minutos perdido, eu trouxe 20 minutos pra ficar comigo, velho. Aí ele perguntou, o que é esse botão? Aí eu mostrei, o pisca-alerta. Aí é esse aqui, esse aqui. E esse aqui, esse aqui. Em coisa de minutos, eu tava nesse movimento também.
Eu falei, e olha esse aqui, ó. Pode parecer simplista? É simplista. Mas, cara, são essas engenharias, são essas mecânicas, são essas práticas que fazem com que a gente tenha momentos bons, tá? Preste atenção, eu tô há 1 ano passando por um processo. O conhecimento é libertador, então eu já tenho conhecimento, eu já tenho essa prática dentro de mim. Ela só estava adormecida, porque ela necessitava estar adormecida, porque eu não conseguiria mexer nela. Eu quis alterar ela de forma facilitadora com o remédio, mas eu não tive possibilidade, então eu tenho que fazer na maneira que eu sei. Quando eu decidi, eu mudei. Antes de chegar nisso, eu passei uns 6 meses me condicionando para estar nessa natureza real do momento, com os propósitos reais, que realmente me completam e que farão, inclusive, com que eu chegue, então, em outros momentos que eu também quero para mim, que eu também posso ter em outro momento, porque o meu momento de agora é esse, é paternidade e trabalho, ponto. Aos tempos que eu tenho, eu faço os meus entretenimentos de formas saudáveis, pois eu preciso me manter bem, pois eu quero me manter bem, porque me manter bem me faz bem. Então, rapidamente eu voltei para isso e estive ali, porque eu vim condicionando e mudou a minha atmosfera. E isso foi muito forte dentro de mim e eu quis compartilhar com vocês, porque a vida após as drogas, o álcool, o vício, ela tem que ser feliz, ela tem que alcançar isso, porque senão fica difícil, como estava difícil para mim. E como pode ficar difícil amanhã? Mas havendo conhecimento que é libertador, eu consigo chegar onde eu quero. Desde que eu faça. Racionalizar, intelectualizar, espiritualizar, mistificar, trazer facilitadores imediatos, aspectos instantâneos, não resulta. Pode resultar para alguém? Pode. A pessoa fica bem? Ok. A minha escola é outra. A minha escola é essa. Tá? Existem muitas outras coisas associadas a tudo isso, que eu não abrirei porque é realmente íntimo, diferente nos meus livros, que ali eu compartilho um pouco mais, porque eu sei que é muito mais difícil alguém ler, né? Hoje, praticamente quase ninguém sabe ler, não sabe nem escrever direito, só sabe fazer coisas reduzidas, não consegue nem escutar uma pessoa, né? Acelera áudio, acelera vídeo, enfim. Então ali eu exponho mais, porque quem chega ali é uma pessoa que está procurando um pouco mais de traduções para as suas verdades. Mas, pelo menos o substancial de importância em o conhecimento ser libertador e tudo ser parte de um processo, faz com que aqueles que já estejam sustentando a sua sobriedade e abstinência possam traduzir aos que se identificam para as suas verdades. Porque muitas vezes, cara, as nossas angústias, elas estão em ressentimentos ainda apegados em um passado que não vai mudar, mas serve de experiência para tentar fazer diferente, ou em projeções do futuro que também não são o momento, cara. E nos perdemos do presente, cara. Nos perdemos das coisas mais importantes. Nos colocamos como vítima, ou como alguém superior que não foi tão identificado e valorizado. Quando no fundo pode até ser, mas não é o que vai mudar, cara. O que vai mudar é a sua responsabilidade com a sua verdade, cara, com o que você faz. A sua atenção com aquilo que você realmente sabe que te faz bem, cara. E a sua ação para aquilo que te faz bem. E tudo faz parte de um processo. A minha grande, sabe, importância nesse compartilhamento é mostrar que faz parte de um processo, cara. Eu não estou dizendo que eu consegui isso ontem, eu estou dizendo que eu passei 1 ano trabalhando, eu passei 6 meses condicionando, eu há 2 semanas alterei
essa realidade. E só alterei há 2 semanas porque eu tô há 11 anos exercendo tudo isso. É isso que eu quero deixar registrado. A importância do processo. E entender que tudo é possível. E que a diferença é aquilo que você faz com aquilo que você entende que é bom. E aos poucos essas coisas vão preenchendo. Semana anterior, para a gente encerrar a conversa, foi ali embrionário nesse meu novo momento. Então eu alterava muito mais. Essa segunda semana ela já está muito mais natural. Mesmo havendo alterações, eu já estou gozando o fruto deste movimento. E isso vai preenchendo, isso vai completando, te traz leveza, sabe? Traz leveza. Eu identifiquei que eu estava por necessidade real, né, de trabalho, mas aquela atenção sobre será que é tão real estar constantemente no celular? Eu consegui separar ali algumas coisas e consegui ausentar o celular. Consegui ouvir música sem fazer nada, somente fechar os olhos e ouvir música. Parar e ler um livro. Escrever, desenhar, pintar, ali. Almoçar, ali. A mente leva para o futuro, puxa para o passado. Eu falo, bom, mas hoje ainda é dia 25 de agosto, 10h49 e 15 segundos. Eu estou aqui gravando, conversando com as pessoas e o que eu tenho é isso. Então, amanhã é amanhã, ontem já foi. Eu tô aqui. Se tá difícil para eu ficar aqui, eu paro e olho. Olha só, o abajur tá empinado. Olha, o meu Buda tá em posição de Amitabha, que ele tá com as mãos assim. Ah, eu tenho um Nenju. Nenju é o nome japonês para Japamala, que é em sânscrito. Que legal. Olha, tem os carrinhos do meu filho aqui. Nossa, acho que ficou uma massinha da roda dele que estava aqui. Pronto. Puxei, foquei. Eu vou tirando. Essa é uma prática, a minha prática. Descubra a sua. Condicionando isso, eu chego onde eu quero. Minha atenção fica aqui. E é muito gostoso e vale muito a pena. Nenhuma droga, álcool, vício, prazer desesperado, busca, gozo, nada preenche como isso. Porque isso é construído, isso é meu, isso é real e isso fica. Todas as outras coisas periféricas e marginais, elas vão. Do mesmo tempo, da mesma forma que elas vão, você quer pegar de volta. Isso é vício. Não entrando no aspecto dessas outras coisas, na qualidade do vício genuíno, mas são atmosferas, energias e movimentos que em algum momento se encontram. Estar como eu estou me deixa distante do vício, pois eu já estou preenchido, cara. E de novo, não é para sempre. Eu posso desligar essa conversa que eu farei agora e viver algum tipo de alteração de humor. Mas eu puxo e fico bem, porque o que eu tenho para fazer agora é terminar essa conversa, ajeitar uma coisinha ou outra que eu tenho, me preparar para atendimento, responder alguém com uma necessidade dentro de uma escala de necessidade. E ponto, não vou nem mais longe, porque essas coisas estão aqui sequenciadas numa fila de atenção. Pro final do dia, é o final do dia. E isso vai fazendo com que eu fique aqui, fique bem, esteja tudo bem, cara, e viva esse momento gostoso que eu tive. É tudo isso que eu quero deixar registrado hoje com vocês. Tudo isso. Porque é muito bom. Beleza, mas é isso. Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!